para quem não conseguiu acessar, ter o acesso depois pelo YouTube. Bom, irmãos, bom dia a todo mundo. Estamos aqui para a nossa primeira EBD ao vivo, né? Todo mundo sincronizado, que bom. É o seguinte, quando alguém tiver alguma dúvida, porventura, inclusive dúvidas das aulas passadas, né? Que as aulas passadas foram gravadas, então alguém pode ter alguma dúvida, então alguém ou levanta a mão, eu estou vendo todo mundo aí, menos a tal nome aqui, Angélica, menos a Angélica está com a câmera desativada, mas aí, se alguém quiser, tem um chat também, não sei se os irmãos perceberam, eu vou Tá aqui até mandar também. um oi pelo chat aqui para todo mundo ver. Aí, se alguém quiser perguntar, se não quiser desmutar para não interromper, manda no chat assim, quero perguntar, aí ativa a voz e pergunta, tá? A ideia é que seja interativo mesmo, porque se não fosse para ser, seria gravado do mesmo jeito que estava sendo antes. Bom, irmãos, eu acho que é bom a gente começar a nossa CBD, assim como começamos as outras, lendo os detalhes do boletim da igreja lá no pedido da igreja. Diz assim: a igreja em comunhão deve orar pelos seguintes motivos: sociedade, família, governo, avivamento espiritual, frequência na EBD nos cultos de quinta e domingos, regularidade nas contribuições, evangelismo e missões. Lembrarmos também dos enfermos, dos presbíteros, diáconos e dos irmãos desanimados, desestimulados e desempregados. Bom, acho que agora a gente pode fazer uma oração mais interativa, né? Ô, pastor, o senhor pode orar pela nossa igreja, por favor? Ô Moreira, pode orar, por favor, pelo evangelismo e missões, também pela família missionária dessa semana. E Daniel, orar. Daniel está presente aí, né? Daniel, por favor, orar pelo Brasil e pela situação atual. Vamos orar, pastor. Desmuta antes para registrar. Pai, nós te louvamos, Senhor, por tua graça, bondade sobre a tua igreja, a tua boa mão, Senhor, nos conduzindo, nos dirigindo nesse tempo de quarentena, nesse tempo de pandemia. Queremos te pedir, Senhor, a tua misericórdia sobre a nossa igreja e sobre todas as igrejas espalhadas pelo mundo, Senhor, que pregam a tua palavra com seriedade, com fidelidade, Senhor. Pai, tenha misericórdia de nós. Nos ajuda, Senhor, a seguir firme, a não perder o foco, a não tirar os olhos do Senhor, a não desanimar, a não esmorecer. Viva-nos, Senhor, para que estejamos atentos ao que acontece no mundo e os teus sinais, para que nós venhamos a perceber, Senhor, a tua grandeza, a tua boa mão, para que venhamos a entender o teu governo, para que venhamos a entender a nossa fragilidade e o quanto nós dependemos de ti, Senhor. Aviva-nos. Mesmo assim, Senhor, estamos separados, nós estamos unidos pelo mesmo Espírito, o teu Espírito. Pedimos tua bênção sobre a igreja do Canadá. Fortalece os meus irmãos, as famílias, as crianças. Fortalece, Senhor, para que continuem firmes no Senhor, animados no Senhor, orando um pelos outros, esperando a tua volta e crendo, Senhor, nas tuas promessas. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, pelos diáconos, pelos presbíteros e por todos os irmãos. Que o Senhor nos sustente, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos conforte e nos console, para testemunharmos o teu nome, Senhor. Em nome de Cristo, amém. Pai querido e Pai amado, ainda na tua presença, Senhor Deus, queremos te glorificar. Tu que é o Deus supremo, Senhor Deus, sobre todas as coisas, Pai amado. Sabemos que o mundo, Senhor Deus, passa por dificuldade, mas tudo isso, Deus, não foge do teu controle, porque tu és soberano sobre todas as coisas. Queremos nessa manhã, Senhor Deus, te agradecer, Senhor Deus, por esse momento ímpar de estarmos aqui reunidos, Senhor Deus. Embora cada um na sua casa, Senhor Deus,
No entanto, Senhor meu Deus, usando uma das maravilhas da tecnologia, Senhor meu Deus, para nos unir pelo nome de Cristo. Nessa manhã queremos pedir pelas missões, Deus, pela vida de cada um, Senhor meu Deus, que se dispõe, Senhor meu Deus, orientado pelo teu Santo Espírito, a sair, a pregar teu Evangelho, Senhor meu Deus. Essa é a nossa oração também, Deus, que cada um de nós, uma vez aprendendo, conhecendo os teus mandamentos, os teus ensinamentos, possamos sair, Deus, pelo Jardim Canadá e toda a região, Senhor meu Deus, ou aonde nós estivermos, Senhor meu Deus, para pregarmos o teu Evangelho. Oramos em especial nessa manhã para a vida dos missionários, Senhor meu Deus, que estão pregando a tua palavra. Que o Senhor venha sustentá-los, Senhor meu Deus, primeiro espiritualmente, Senhor meu Deus, nas suas lutas, Senhor meu Deus, para que não se desanime, para que, Senhor meu Deus, a tua palavra chegue na vida de cada um, Senhor meu Deus. Mas também sustenta fisicamente, Senhor meu Deus, diante de todo o que acontecer. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito a esta família, Senhor meu Deus. É o que te pedimos e oramos em nome do teu filho amado Cristo Jesus. Amém. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor Deus, por mais este dia e pela oportunidade de estarmos reunidos, Senhor Deus, como igreja, na tua presença. Nós te agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. E nesses momentos difíceis, ó Deus, que nosso país vem enfrentando, o mundo vem enfrentando, Senhor Deus, com esta pandemia, que o Senhor, ó Deus, venha despertar em cada um de nós o desejo de estar buscando o Senhor, de estar aproveitando esse tempo, ó Deus, em que estamos de quarentena para adorar o Senhor. Sustenta-nos, ó Deus, com a tua graça e dá-nos, Senhor Deus, uma boa aula e que o teu servo, Senhor Deus, possa transmitir a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Graças a Deus. Bom, agora com todos aí apostos, aliás, primeiro eu tenho que compartilhar o slide aqui. Todo mundo tá vendo? Todo mundo tá vendo? Que bom. Espera aí que a minha tela agora tá carregando. Ok. Bom, irmãos, iniciando nossa aula, então, nas últimas duas aulas nós vimos o livro de Salmos. E nós vimos aqui, até voltando um pouco aqui no slide, nós vimos aqui o propósito do livro, né? Só um Rafael. Oi. Tá todo mundo vendo os slides? Entraram na tela dos slides ou não? O pessoal deu uma joinha aí. Tá todo mundo, gente? Pode desmutar e dizer que tá escutando. Tá vendo, por favor. Aqui nós estamos vendo, não? Ok, então. Então, beleza. Ok, então, beleza. Bom, o livro dos Salmos, então, nós vimos que o propósito é prover para Israel uma coletânea de cânticos para adoração adequada em diversas situações, né? Então, nós vimos que essa própria natureza, a natureza do propósito do livro de Salmos, torna um desafio, né? Nós chegarmos ao livro de Salmos e podermos ler e entendê-lo completamente e interpretá-lo corretamente. Essa natureza de coletânea, né? De muitas partes separadas, 150 partes separadas, porém juntas em um livro, essa natureza torna um desafio, né? Ler o livro de Salmos e interpretá-lo. Porém, essa natureza de ser uma coletânea de cânticos também dá uma riqueza muito grande para o livro, né? Como ele é essa coletânea, nós vimos que ele contém todo o conhecimento de Deus, toda a teologia dos profetas, o Pentateuco, todo o conhecimento de Deus que nós
vimos no Pentateuco também está no livro de Salmos. Então, o livro de Salmos é assim, muito rico no conhecimento de Deus, né? Cada salmo que a gente lê, a gente fica maravilhado, né? De tanto que nós podemos conhecer a Deus lendo os salmos. E os salmos, eles muitas das vezes, aliás, algumas vezes eles tratam de situações específicas, como alguns salmos de Davi e outros também, o Cântico de Moisés também trata, mas muitos não trazem seu contexto claramente. E isso faz com que as aplicações para a gente hoje, no dia 14 de junho de 2020, sejam evidentes, né? Sejam claras. Quanto nós vimos, principalmente na última aula, essas aplicações que podem ser feitas hoje, nos tempos de pandemia, nas lutas do dia a dia, nos sofrimentos. E o interessante também do livro de Salmos que nós vimos é que ele passa a visão do crente, ele passa a visão do adorador. E isso deixa ele mais rico, né? O livro de Salmos, nós nos identificamos muito facilmente com eles, porque ele passa o nosso ponto de vista, né? O nosso ponto de vista diante da grandeza de Deus, das coisas que acontecem na vida, que nós, muitas das vezes, não sabemos o propósito específico. E os salmistas, eles passam muito essa visão, né? Que a gente não entende os propósitos de Deus muitas vezes nos acontecimentos, né? É super atual essa discussão, né? De que a gente não entende muito claramente qual é o propósito de Deus em certas situações. Então nós vimos na aula passada o livro de Salmos. E hoje, então, nós vamos ver o livro de Provérbios. O slide diz assim: escrito por Salomão, Ezequias, Agur, Lemuel e outros, com datas entre 960 e 686 a.C. Bom, Provérbios, apesar de, como nós vamos ver no versículo 1, capítulo 1 diz Provérbios de Salomão, em outras partes do livro de Provérbios cita o autor antes, né, do trecho. Então, Provérbios foi escrito por vários autores. E, como ele foi escrito por vários autores, ele vai ter essa data aí mais extensa, né? Desde a época de Salomão até 686 a.C. O propósito do livro diz: oferecer um recurso para o ensino da sabedoria aos jovens, em primeiro lugar para a família real e, em segundo lugar, para todas as famílias de Israel. Então, o livro ele foi destinado para a educação dos jovens, né? Para a educação tanto de crianças, né, quanto de jovens, mas, por exemplo, na minha idade, aí, de 16 a 25, vamos dizer assim, anos. Então, o público-alvo desse livro, o livro de Provérbios, era o ensino dessa faixa etária, dos jovens. Isso fica claro na leitura do prólogo do livro. Espero que os irmãos aí estejam com as suas Bíblias já abertas aí. Lá no livro de Provérbios. No capítulo 1, nós vamos ler o prólogo do livro. Diz assim, capítulo 1, versículo 1. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. Bom, aqui os irmãos entenderam então por que só um minuto, pronto. Porque o livro, então, tem esse nome, né? Provérbios de Salomão. A verdade é que, como o versículo 1 diz aqui, Salomão é a fonte da sabedoria encontrada nesse livro. Salomão é a fonte. Salomão desempenhou um papel fundamental em sua formação. Então, mesmo os salmos de outras pessoas, que são escritos aqui, de outra autoria, eles têm sua fonte em Salomão. Salomão é a fonte principal
dessa sabedoria do livro de Provérbios. E, continuando, versículos 2 a 6, diz assim: para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade, para entender os provérbios e parábolas, as palavras e os enigmas dos sábios. Então, os irmãos podem ver claramente o propósito do livro aqui. Os provérbios, eles funcionam para levar a sabedoria tanto para os simples quanto para os sábios, como diz aqui o versículo 4, para dar aos simples prudência, aos jovens conhecimento e bom siso, para que o sábio cresça em prudência. Então, o livro de Provérbios tem esse propósito de instrução para os jovens, como diz aqui, para o sábio e também para o simples. Mas o público principal, como nós vamos ver ao longo da aula, são os jovens. O livro de Provérbios contém muitas orientações para o jovem seguir a vida, né? Nesse início de sua vida, né? Na sua juventude, para ele poder começar a sua vida e seguir nos caminhos do Senhor. Esse é o propósito principal do livro. E um versículo-chave para entender o resto de Provérbios. Versículo-chave. Provérbios 1:7, continuando o texto. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Bom, irmãos, nós já vimos lá no livro de Jó, nós vimos no livro de Salmos, o que era essa literatura de sabedoria? O que é a sabedoria? Né? Nós vimos a sabedoria do mundo, né? Que é visto como, por exemplo, ter conhecimento de muitas coisas, etc. Mas nós vimos a posição da sabedoria bíblica. O temor do Senhor é pressuposto de toda a sabedoria. E uma aplicação já para nós aqui, nos nossos dias, é que Provérbios, como a gente vai ver, ele trata muito do viver, né, da prática. Então ele vai tratar do que é certo e o que é errado. Então esse princípio do saber aqui do versículo 7 pode ser entendido também como o princípio do saber o certo ou errado. Ou seja, o temor do Senhor é o princípio para saber o que é certo ou errado. Irmãos, o que a gente vê hoje aí nesse mundo afora aí? As pessoas não conhecem a Deus, as pessoas não acreditam em Deus, as pessoas ignoram Deus. Então, elas têm muita dificuldade com a ética, muita dificuldade, porque sem o temor do Senhor, para que vai haver ética? Não tem o fundamento da ética, o fundamento de saber o que é certo, o fundamento de saber o que é errado, é exatamente Deus, é exatamente um Criador nos deu ordens do que é certo e ordens do que é errado, e essas ordens são boas para nós. Então, o temor do Senhor é o princípio desse saber o certo ou errado. Por isso que hoje em dia nós vemos essa situação aí. Bom, irmãos, começando em si o nosso primeiro bloco aí do slide do livro de Provérbios, a verdade é que há poucas referências ao nome de Deus. O nome de Deus. Nós vimos, né, o livro de Esther, que é um livro muito rico, como os irmãos puderam ver, né? Que não cita o nome de Deus uma vez sequer. Agora nós temos o livro de Provérbios, que cita Deus muito pouco, muito poucas vezes. E o interessante é que essas referências ao nome de Deus, elas estão concentradas nesse primeiro bloco aí que os irmãos estão vendo, nesse princípio do livro. Então, nós podemos perceber que como o nome de Deus é mais citado na primeira parte do livro, nesses primeiros capítulos,
nós podemos concluir que esses primeiros capítulos são a base que nós vamos ter para entender o restante do livro. Então, esse primeiro bloco ele dá essa base para a gente poder ler o restante do livro. E os 9 primeiros capítulos, esses aí, que está no slide aqui, é o prólogo, a primeira lição, primeiro interlúdio, segunda lição, terceira lição, quarta lição, quinta lição, sexta lição, sétima lição, oitava lição, nona lição, 10ª lição, 11ª lição, segundo interlúdio e a 12ª lição. Todos esses 9 capítulos, eles contêm basicamente ditados de sabedoria mais longos, ou seja, textos mais extensos de ditados de sabedoria. São 2 formas principais, ou seja, são 2 personagens principais. Temos o pai, que se dirige ao filho, por isso esse nome do bloco aí, o pai que se dirige ao filho. O pai também pode ser o mestre, né? O mestre que se dirige ao filho. Ou um segundo modo do diálogo acontecer é a sabedoria personificada, que fala por si mesma. Ou seja, a própria sabedoria personificada, no caso aí, uma mulher, né? A mulher sabedoria, está clamando, né? Está ensinando as pessoas ao longo desse primeiro bloco aí do livro de Provérbios. Irmãos, e a mensagem desse bloco é simples. A mensagem desse bloco é muito simples. A sabedoria é valiosa. A sabedoria é valiosa. A insensatez é um perigo. A insensatez deve ser rejeitada. Essa ideia de que a sabedoria é valiosa e a insensatez é um perigo, ela vai atingir o clímax, né? Vai atingir assim, o ponto auge no capítulo 9, que nós vamos ver com mais detalhes para ilustrar esse primeiro bloco do livro de Provérbios. O capítulo 9 é o seguinte: são 2 mulheres que buscam atrair a atenção. Está aqui, nos versículos 3 a 5 diz: já deu ordens às suas criadas, e assim convida desde as alturas da cidade. Quem é simples, volte-se para aqui. Aos faltos de senso diz: vinde, comei do meu pão, e bebei do vinho que misturei. Então nós temos a primeira mulher chamando os jovens para se juntar a ela. E no versículo 15 a 16, para dizer aos que passam e seguem direito o seu caminho: quem é simples, volte-se para aqui. E aos faltos de senso diz: as águas roubadas são doces, e o pão comido às ocultas é agradável. Então nós temos as 2 mulheres chamando as pessoas para se juntarem. Irmãos, uma é a sabedoria e a outra é a insensatez. A sabedoria personificada e a insensatez personificadas. E nós devemos sempre lembrar do propósito do livro. São os jovens que estão iniciando a vida e vão percorrê-la, né? Vamos ler quem é a sabedoria, então. O primeiro bloco traz muitas menções da sabedoria. No capítulo 1, verso 20 a 23 diz: grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz, do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. Até quando, ó nécios, amareis a necessidade, e vós, escarnecedores, desejarei o escárnio, e a vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Atentai para a minha repreensão. Eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Então, a sabedoria está gritando para o povo da cidade para ir aprender
com ela, né? Aprender a sabedoria. E a sabedoria, qual que é o princípio dela? O temor do Senhor. Versículo 29 diz: porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Versículo 33 diz: mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Essa é a sabedoria. Essa é a sabedoria. Capítulo 8 diz assim, do versículo 6 a 8. Ouvi, pois, falarei coisas excelentes, os meus lábios proferirão coisas retas, porque a minha boca proclamará a verdade, os meus lábios abominam a impiedade. São justas todas as palavras da minha boca, e não há nelas nenhuma coisa torta, nem perversa. Essa é a sabedoria de Deus. Essa é, vamos dizer assim, a professora, né, desses jovens que vão vão seguir a sua vida. Agora vamos conhecer a outra. Quem é a outra? É a insensatez. A insensatez aqui no capítulo 2, versos 16 a 18, diz assim: para te livrar da mulher adúltera, da estrangeira, que lisonjeia com palavras, a qual deixa o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus, porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para o reino das sombras da morte. Capítulo 6, versos 24 a 27. Diz assim: para te guardarem da vil mulher e das lisonjas da mulher alheia. Não cobice no teu coração a sua formosura, nem te deixes prender com as suas olhadelas. Por uma prostituta, o máximo que se paga é um pedaço de pão, mas a adúltera anda à caça de vida preciosa. Tomará alguém fogo no colo sem que as suas vestes se incendeiem? Irmãos, a figura da insensatez, ela é relacionada com essa mulher adúltera. Mas, irmãos, vamos lembrar da história de Israel. O que acontecia na história de Israel? O que aconteceu na história de Israel? Nós temos que lembrar que nessa época, na época do Antigo Testamento, a prostituição estava ligada ao paganismo. Nós temos que lembrar que Deus instituiu o casamento, o homem e a mulher, um homem e uma mulher. As religiões pagãs não acreditavam nisso, as religiões pagãs funcionavam de outra forma. Né? Aí os irmãos, nós mencionamos algumas formas lá no livro de Juízes. Então, essa mulher, essa insensatez, é essa prostituta pagã. E, irmãos, a realidade religiosa dessa época é que tudo está relacionado à religião. As pessoas não faziam a separação que a gente faz hoje, né? A separação que muitos fazem hoje, né? Domingo eu sou um crente, né? Eu vou na igreja, eu assisto a EBD ao vivo, e a segunda é secular, né? É outra história. Naquela época não existia essa noção de separação das coisas. Não existia. Essa é a proximidade dessas relações com a religião. Ou seja, nós vamos seguir a sabedoria, o temor do Senhor, configurada nessa relação matrimonial do casamento, ou nós vamos seguir essas prostitutas. Irmãos, o que é essa questão? Essa questão é resumida na seguinte pergunta: vamos seguir a Deus ou aos pagãos? Vamos seguir a Deus ou aos deuses, né, pagãos? Esse é o resumo da pergunta. Esse é o resumo desse primeiro capítulo, desse primeiro bloco. Deixa eu só ter alguém com o microfone aberto aqui.
Pronto. Esse é o resumo da mensagem do primeiro bloco do livro de Provérbios. Quem que nós vamos escolher? Quem que o jovem, no início de sua vida, vai escolher? A Deus, a sabedoria, a mulher do seu casamento, ou vai seguir as prostitutas pagãs, ou vai seguir ao paganismo? Essa é a pergunta do livro de Provérbios. O texto de Provérbios, como a gente leu só esses primeiros capítulos, né, só esses primeiros versículos aí, uns versículos poucos, deixa bem claro que não há como seguir os dois ao mesmo tempo. Não há como seguir a sabedoria e a insensatez ao mesmo tempo. Ou é um, ou é outro. Irmãos, essa é a questão do livro de Provérbios que temos que ter em mente. Adorar a Deus ou aos deuses, que é figurada nessa questão do casamento e prostituição. Isso é uma questão de vida ou morte. Por isso que os provérbios sempre estão falando a insensatez, essa mulher prostituta leva à morte. A sabedoria leva à vida. É por isso, porque a adoração a Deus leva à vida. E a adoração aos deuses pagãos, a adoração a qualquer outra coisa leva à morte. Irmãos, essa questão é que nós devemos ter para ler o restante do livro. A sabedoria é o temor do Senhor. E a insensatez é paganismo. A insensatez são esses outros povos. Visto essa questão central, a leitura do livro fica muito mais fluida daqui para frente. Os provérbios de Salomão, que são esse segundo bloco aí que os irmãos estão vendo, são compostos de pares de versos curtos, que nós vamos ler alguns exemplos daqui a pouco. É muito claro, irmãos. É uma tese e o contrário da tese. É sim e não, sim e não, sim e não. É muito simples. E, irmãos, o livro de Provérbios tem essa característica, tem esse primeiro bloco aqui, que os irmãos estão vendo, do capítulo 10 ao capítulo 22, que é escrito por Salomão. E depois vamos ter esse segundo bloco aqui, dos capítulos 25 a 29, que também é escrita por Salomão. Só que no início diz que foi compilada pelos sábios de Ezequias, né? Ou seja, a autoria era de Salomão, mas foi compilada, né? Foi copiada, foi passada a limpo, vamos dizer assim, no reinado lá de Ezequias, que nós vimos, né? Foi aquele rei que promoveu diversas reformas no culto de Israel. Então, esses dois blocos, do capítulo 25 ao capítulo 29, e esse segundo bloco maior, são os provérbios de Salomão. E vamos ler alguns exemplos para ficar bem claro. O que são os provérbios de Salomão? Capítulo 10, versos 1 e 2 diz: Provérbios de Salomão, o filho sábio alegra seu pai. Aliás, essa primeira frase aqui já identifica o bloco, vocês estão vendo, né? Provérbios de Salomão. Então aqui começa os provérbios de Salomão. Continua. O filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. Irmãos, novamente, deixa muito claro aqui o público-alvo do livro, os jovens, né? O filho sábio, então o jovem, o filho sábio vai alegrar seu pai. O filho que tem temor do Senhor vai alegrar seu pai. Mas o filho insensato, ou seja, o filho que não tem temor do Senhor, é a tristeza de sua mãe. Percebe? Disse, o filho que tem temor do Senhor agrada. O filho que não tem temor do Senhor não agrada. Isso é a antítese do livro de Provérbios. Agora vamos ler o 11, 8 e 9. Diz assim: O justo é libertado da angústia, e o perverso a recebe em seu lugar. O ímpio, com a sua boca, destrói o próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento.
novamente a antítese, né? O contraste entre os que temem a Deus e os que não temem a Deus. E só para os irmãos entenderem um pouco aqui da estrutura linguística, né? Nós, na introdução dos livros poéticos, nós falamos que íamos ver algumas coisas desse tipo. Mas olha que bonita a estrutura dos versos 8 e 9. O justo é libertado da angústia. Depois o perverso, depois o ímpio, depois os justos. Ou seja, fez uma estrutura A, B, B, A. E vai seguir assim. Então, fala dos justos, perverso, perverso, justos, ou então hora troca, perversos, justo, justo, perversos. Então, essa é a beleza da estrutura linguística da sabedoria, no caso aqui do livro de Provérbios. Isso chama paralelismo. Capítulo 12, verso 7. Os perversos serão derribados e já não são, mas a casa dos justos permanecerá. Capítulo 13, verso 13 e 14, diz assim: o que despreza a palavra, a ela se apenhora, mas o que teme o mandamento será galardoado. O ensino do sábio é fonte de vida, para que se evitem os laços da morte. Normalmente, questão de vida ou morte. Tema a Deus. Tema a Deus e terá a vida. Não tema a Deus, seja insensato, resultará na morte. Continuando, capítulo 15, verso 1 diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Capítulo 16, versos 17 e 18. O caminho dos retos é desviar-se do mal, e o que guarda o seu caminho preserva a sua alma. A soberba predece a ruína, e a altivez do espírito a queda. Irmãos, perceba, sabedoria é vida. Sabedoria é vida. A falta de temor do Senhor é morte. E perceba também aquela estrutura curta que eu falei para os irmãos. São curtinhos os provérbios de Salomão, né? O caminho dos retos é desviar-se do mal. Ponto. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. Ponto. Então, são frases curtas, os provérbios de Salomão. Capítulo 19, último exemplo. 1 e 2 diz assim: melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios e tolo. Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Veja os princípios da sabedoria, né? E o último exemplo, 22:1, diz assim: mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Irmãos, esse então é o segundo bloco, que também se encaixa no quarto bloco, os provérbios de Salomão. Agora deixa eu passar o slide da nossa aula. Bom, os ditos dos sábios, ou os ditos anônimos, como está escrito aí no slide, eles tratam de muitos temas já tratados por Salomão. Por exemplo, a sensibilidade ao pobre, que nós acabamos de ler aqui, a transitoriedade das riquezas, ou seja, a riqueza vai embora, a sabedoria fica. A riqueza, uma hora vem a crise, a gente perde dinheiro, outra hora fica um tempo bom e nós ganhamos dinheiro. Então as riquezas, elas vão e elas voltam, né? Mas a sabedoria, o temor do Senhor permanece. Evitar as prostitutas, novamente, não só as prostitutas no sentido físico, não só essas, mas a prostituição espiritual, a prostituição na questão da adoração. E ser contra a preguiça. Ser contra a preguiça. Aqui eu vou até ler essa parte aqui. O capítulo 24, 30 a 34, diz: passei pelo campo do preguiçoso, e junto à vinha do homem falto de entendimento. Ou seja, a preguiça é associada à falta de entendimento. Eis
que tudo estava cheio de espinhos, e a sua superfície coberta de urtigas, e o seu muro de pedra em ruínas. Tendo visto, considerei, vi e recebi a instrução. Irmãos, o preguiçoso ele não trabalha, né? Então, a sua horta tá, aqui no caso, o seu campo, né? Ou a sua horta tá cheia de mato, o seu muro tá todo destruído, né? Então, ele não trabalha, né? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Irmãos, a preguiça deve ser evitada, irmãos. Não sejamos preguiçosos, o nosso trabalho é bênção de Deus. Façamos com zelo, com temor do Senhor. Esse bloco é o seguinte, o quinto bloco, que são os ditados de Agur e também os ditados de Lemuel. Vamos ler aqui o capítulo 30, versos 1 a 4. Diz assim: Palavras de Agur, filho de Jaque de Massá. Disse o homem: Fatiguei-me, ó Deus, porque estou demasiadamente estúpido para ser homem. Não tenho inteligência de homem, não aprendi a sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. Quem subiu aos céus e desceu? Quem encerrou os ventos dos seus punhos? Quem amarrou as águas da sua roupa? Quem estendeu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? Qual é o nome do seu filho, se é que o sabes? Irmãos, a Agur aqui está desesperado, né? Como que nós, tão pequenos, tão frágeis, tão temporários, podemos conhecer a Deus infinito, a Deus que criou todas as coisas, a Deus que é eterno? Como que nós podemos conhecer a Deus? Como? Como? Ele responde no verso 5. Toda a palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Irmãos, Deus se revela através da Escritura, irmãos. Deus se revela através das Escrituras. Conheçamos a Deus. Ele nos iluminou com o seu Espírito. Vamos conhecê-lo. Vamos conhecê-lo. Onde nós podemos conhecê-lo? Nas Escrituras. E aqui, bom, irmãos, penso que já está bom de vermos o livro a estrutura do livro de Provérbios. Então, o livro de Provérbios encerra com esse último bloco aí de Lemuel, que é o rei virtuoso e a esposa virtuosa. Bom, irmãos, essas são as orientações gerais para a leitura de Provérbios. Devemos sempre lembrar da questão central: adorar a Deus ou aos deuses, ser sábio ou ser perverso, ou ser insensato. Sempre devemos ter isso em mente. Mas antes de encerrar a nossa aula e partir para as dúvidas, se alguém tiver, nós podemos agora fazer algumas considerações sobre 2 erros e uma aplicação muito importante para nós do livro de Provérbios. Irmãos, um erro muito comum ao se ler os provérbios, e que gera muita dúvida hoje em dia, é absolutizar os provérbios. Os provérbios individuais devem ser interpretados dentro do contexto bíblico. Irmãos, os provérbios não são promessas divinas para aqui e agora. Não são promessas, os provérbios. Eles são observações. São observações que o tempo vai confirmar. Os provérbios não são promessas. É interessante, por exemplo, aqui para ilustrar isso, vamos ler, por exemplo, 14:26, que diz assim: No temor do Senhor tem um homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. Irmãos,
O que vem à mente quando a gente lê esse verso? A história de Jó. A história de Jó vem à nossa mente. Irmãos, isso é uma observação, é uma leitura mecânica simplista, foi feita por Elifaz, Bildade, Zofar e Eliú. Foi feita pelos amigos de Jó para julgar o caso de Jó. Irmãos, nós devemos entender que em relação à justiça e ao julgamento final de Deus, os provérbios são verdadeiros, são plenamente verdadeiros. Mas nós, irmãos, muitas das vezes nós não conseguimos entender o aqui e o agora. Nós não entendemos a mente de Deus. As coisas acontecem em nossas vidas. Nós sabemos que, com certeza, diz o versículo 26, no temor do Senhor tem um homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. Com certeza, irmãos, com certeza. Mas, irmãos, Deus tem propósito. O propósito dele é bom, é perfeito. E, no final, isso vai acontecer. Mas nós não devemos ter essa leitura absolutista, né, entre várias aspas, dos provérbios, trazendo tudo automaticamente para o nosso contexto ou para o contexto de outra pessoa. Não é assim que funciona. Os provérbios são verdadeiros. Os provérbios são palavra de Deus. Eles são verdadeiros. Mas eles são verdadeiros em certas situações também. Isso é muito enigmático, esse verso aqui, para entender isso. Capítulo 26, versos 4 e 5. Diz assim o verso 4. Não respondas ao insensato segundo a sua estultícia, para que não te faças semelhantes a ele. Agora o versículo 5 diz assim: ao insensato responde segundo a sua estultícia, para que não seja ele sábio aos seus próprios olhos. Irmãos, o primeiro verso falou que você deve responder ao insensato, você não deve responder ao insensato segundo a sua estultícia. E o verso 5 falou, você deve responder ao insensato segundo a sua estultícia. Irmãos, a decisão do que dizer depende da resposta do insensato. E o sábio deve saber o que dizer em cada situação. Se for o caso do versículo 4, não respondas ao insensato segundo a sua estultícia, não responda. Se for o caso do versículo 5, ao insensato responde segundo a sua estultícia, responda segundo a sua estultícia. Mas isso mostra o quê? Que os provérbios, eles são plenamente verdade, eles são corretos, os provérbios são verdadeiros, mas eles estão em certas situações. Essa é a primeira observação. Não absolutizar, não trazer mecanicamente os provérbios para o agora. Uma o segundo erro que acontece é isolar os provérbios. Ou seja, retirar os provérbios individuais de seu contexto. Isso no sentido de aplicação, ou seja, fazendo como se fosse pedaços, né, de bons conselhos. Então eu pego um provérbiozinho aqui, colo na tampa do porta-malas do meu carro, pego o outro provérbio e digo como uma resposta pronta lá numa resposta no Facebook. Não, irmãos. Nós não devemos fazer isso. Nós devemos lembrar da questão central. Qual é a questão central do livro de Provérbios? Adorar a Deus ou aos deuses. E essa questão central é exemplificada de várias formas. A insensatez basicamente significa falta de conhecimento, né? ou falta de burrice, ignorância. Isso é insensatez, mas a insensatez também é associada à questão da prostituta. A sabedoria é associada ao ensino, ao conhecimento. Então, a questão central é adorar a Deus ou aos deuses. Irmãos, Jesus é associado à figura da sabedoria.
Mas os provérbios não são material profético. Eles não estão predizendo algo, como eu disse no erro anterior. Não são promessas pro aqui e pro agora. Eles são observações. As parábolas de Jesus são uma forma de sabedoria muito similar aos provérbios. Quando nós lemos as parábolas de Jesus, são observações práticas, são observações do dia a dia. A sabedoria que está nos convidando é o próprio Jesus hoje. A insensatez que procura nos seduzir é qualquer coisa que colocamos no lugar de Deus. É qualquer coisa, irmãos. Se aplica plenamente a hoje. Nós devemos ser sábios, devemos ter temor do Senhor, devemos nos empenhar na sua obra. É isso que nós devemos fazer. Não sermos insensatos. Irmãos, por último, uma aplicação agora. É claro isso na ideia de sabedoria. Não devemos desprezar o conhecimento. Nós sabemos que hoje em dia muitos evangélicos, vamos dizer, são espiritualistas, né? Vamos dizer assim, exaltam muito o espírito e tiram o ensino fora, né? Não, o ensino é coisa da carne, é coisa de vaidade. Irmãos, isso não é a posição bíblica, não é a posição. Isso não é verdade. Temos visto desde Gênesis, a importância de conhecer a Deus. A importância de conhecer a sua revelação, a sua palavra, a Escritura. Nós devemos conhecê-la. Mas tem um lado inverso. Tem um lado de que muitos têm desprezado a oração. Muitos têm desprezado o lado espiritual. Muitos têm ficado somente com o estudo. Irmãos, essas duas posições estão erradas. A Bíblia nos ensina que devemos dar as duas ênfases. Como acabamos de ver agora em Provérbios, o conhecimento, a sabedoria, o temor do Senhor é algo muito prático. É algo que está no dia a dia, no pegar, no fazer as coisas, no trabalhar. Nós vimos isso muito lá em 1 João. A prática do conhecimento vem como? Vem do operar do Espírito Santo em nós. Irmãos, a oração vem junto com o ensino. E o ensino vem junto com a oração. A Bíblia não separa as duas coisas. Bom, irmãos, espero que não tenha sido muito longo e ao vivo, né? Nós encerramos aqui nossa aula. Vamos abrir aqui para dúvidas. Se alguém tiver algum comentário, agora podem ativar aí os microfones. Deixa eu tirar o slide. Pode. Rafael. Sim. Eu quero perguntar algo que me incomoda muito, e eu sempre fico muito em dúvida na educação dos filhos. Porque quando eu faço uma associação de provérbios com um versículo lá em Colossenses, que fala: pais, não irriteis vossos filhos para que eles não fiquem desanimados. E lá em Provérbios, no capítulo 13, quem se nega a disciplinar e repreender seu filho não o ama. Quem o ama de fato não hesita em corrigi-lo. Né? Tem uma outra tradução. Aquele que poupa a vara aborrece seu filho, mas quem o ama a seu tempo o castiga. Em Provérbios 13, 24. Então, eu sempre fico pensando qual que é o limite, qual é a sabedoria, porque, por exemplo, é algo que a gente tem vivido muito, eu vejo muito na hora do limite, e eu sempre limitei muito meus filhos naquilo que eu entendo que não seria adequado, o olhar de ira deles, entende? Aí eu lembro desse versículo lá de Colossenses, porque aí na hora que você vai e coloca um limite, ou fala, não, parou, está na hora de sair desse computador, desse celular, coisas dessa ordem, às vezes eu vejo um desequilíbrio mesmo emocional, de chorar, de raiva, de ir para um canto, sentar e ficar ali emburrecido durante um grande tempo.
Aí eu lembro desse, não irriteis os vossos filhos. Aí eu penso, qual a medida? Porque aquilo não está certo, né? Existe... Outro dia eu estava conversando com o Samuel, eu falei, meu filho, não tem como isso ser mais precioso que uma pessoa que esteja diante de você. Então, entende, Rafael, é um caminho muito difícil, né? Essa escolha. Sim, eu concordo. A meu ver, bom, os irmãos sabem muito bem que eu sou solteiro, não tenho filhos, etc, etc. Essa pergunta se torna muito mais desafiadora, mas o que eu vejo é que os provérbios são promessas. As aplicações são óbvias. Não irritem vossos filhos, não retirem a disciplina dos vossos filhos, a disciplina é bíblica. Hoje em dia tem aquela questão do Deus, né? A noção de Deus está relacionada a certo ou errado. Então as pessoas não creem em Deus, então elas não vão crer em certo e errado. Se elas não creem em certo e errado, elas não vão disciplinar os seus filhos. Por isso que hoje em dia 94%, sei lá, não deve disciplinar os filhos, deve crescer crescendo, né? Empurrando. Mas a Bíblia é clara nesse sentido. Nós devemos sim disciplinar, nós devemos sim corrigir. O limite é difícil mesmo, a questão de falas. Socorro. Pode, socorro. Eu acho que o limite é o bom senso, sabe, Tânia? Assim, que a gente tem até da própria leitura da palavra. E a gente entende assim, bom, até aqui pode, até aqui não, depois daqui não pode mais. O difícil que eu acho, assim, para a maioria dos pais e dos pais que eu atendo, assim, né, no trabalho, é que quando os pais vão corrigir, eles estão tão irados, né, que aí ultrapassa o limite. Então, eu acho que o mais bom senso que a gente possa ter é fazer essa correção antes que nós estejamos irados, entende? Porque aí a gente vai ter muita noção do bom senso. Porque quando a gente está irado, né, o filho, assim, né, a gente esperou, a gente alongou muito para corrigir, aí a gente vai ficar muito irritado. Então, aí nós vamos passar do bom senso muitas vezes. Então, eu acho que, assim, a gente tem que ensinar o filho na hora que ele errou, sabe? Olha, você está errado e por causa disso, vai acontecer isso. Então, eu acho que o bom senso, que é o próprio Deus que nos dá, né, de não ultrapassar o limite, nem ser condescendente demais, nem ser irado demais, é que a gente vai conseguir levar a educação a termo, sabe? Porque realmente é difícil, né? Eu não acho que educar filho, eu falo assim para os pais dos meus pacientes, eu falo, gente, escalar o Everest é muito fácil, educar filho é muito difícil, né? Mas, então eu acho isso, sabe, Tânia? Eu acho que o problema que a gente perde o bom senso é quando a gente vai corrigir, quando a gente está com muita raiva. Aí pronto, aí a gente ultrapassa todos os limites e a criança fica muito em dúvida, sabe? Porque ela fala assim, na cabeça da criança, não existe essa nossa capacidade já de adulto de entender assim, isso aconteceu por causa disso, né? A gente consegue fazer conexões. A criança não consegue, ela tem um pensamento muito linear. Então, quando a gente faz uma correção muito brava, ela fala, mas eu não entendi, da outra vez não foi assim? Então, a confusão na forma de ensinar, muitas vezes também atrapalha, sabe? Por isso que a gente tem que ter assim, uma constante de como vai ser sempre a nossa correção. E eu acho que essa constante, ela está em cima da gente não corrigir quando a gente está com muita raiva. Obrigada, Celina. Obrigada, Rafael. Muito obrigado, Celina. Fugi. Tem mais alguma dúvida, irmãos? Até dúvida das aulas passadas, se alguém tiver alguma questão. Rafael. Sim. Rafael, eu queria trazer uma palavra pastoral, já que o tema foi levantado por Tânia aí. Não é? Ela evocou dois versículos claros da Escritura. O primeiro em Colossenses 3:21,
e depois em Efésios 6,4. Efésios 6,4 ele está um pouco mais explícito, né? A intenção do versículo diz assim: e vocês pais não provoquem seus filhos a ira, mas tratem de criá-los à disciplina e na administração do Senhor. É justamente isso que a Helena falou, essa correção sobre o efeito da ira, né? Sobre o efeito da raiva, sobre o efeito da emocional. Né? Então, se os pais puderem evitar, né, essa correção, essa disciplina fora desse contexto, né, isso vai ser muito bom, porque os pais não vão passar para os seus filhos a ira, isso vai acabar irritando, né, provocando os filhos a própria ira do pai. Vocês estão me entendendo, né? Então, se eu vou corrigir Rafael irado, por causa de um feito que foi contrário, né, à educação fundamentada da Escritura, essa minha ira vai passar para eles. E automaticamente eles vão se irar, né, comigo pela forma, né, e pela maneira da disciplina. Então, é isso que o texto está falando aqui. Mas é interessante esse tema dos filhos dentro do contexto do livro de Provérbios, né, porque tem tudo a ver, não é, com essa questão da educação dos filhos, né? O livro de Provérbios é muito interessante. Se você voltar em 1 Reis, capítulo 3, a gente vai ver Salomão, né, ainda jovem, pedindo a Deus sabedoria para governar o povo. Né? Ele não pede riqueza, ele não pede fama, ele pede sabedoria. Então Deus se agrada disso e capacita Salomão, não é, em sabedoria. O que é que o livro de Provérbios está nos mostrando? Deus cumprindo a sua promessa ou respondendo o pedido da oração de Salomão. Salomão não tinha sabedoria. Ele pede a Deus e Deus dá. E o livro de Provérbios está revelando a sabedoria que Deus deu a Salomão para ele governar, né, o povo de Israel. Ele pede na sua oração um coração compreensivo para entender as coisas de Deus, para governar a nação. Ele pede prudência, isso é, os seus atos, né, quando ele for tomar uma decisão, né, quando ele for se portar para julgar alguma coisa. E ele pede discernimento do bem e do mal. Provérbios está justamente encaixado nessa estrutura, né, um coração compreensivo para entender a vida, né, conforme a visão de Deus, conforme a Escritura, conforme a aliança, os seus princípios. Também mostra a prudência, porque ali o livro de Provérbios tem 3 personagens centrais. Né? Ele fala do sábio, do insensato e do simples. Então, gira em torno desses 3 personagens, né, os Provérbios. O sábio, o insensato e o simples. Então, sempre em contraste. O sábio faz isso, o imprudente isso, e o simples está em cima do muro. É como um preguiçoso, que não está lá nem cá. Né? E é justamente isso que Deus está dando a Salomão, para que Salomão entenda e aplique essa sabedoria ao governar a nação de Israel. Né? Infelizmente, a gente sabe que ele começou bem, mas depois ele se desvia e ele não aplica a própria vida, né, a essa sabedoria que ele recebeu de Deus. Quando a gente for estudar Eclesiastes, a gente vai ver como Salomão ele se arrepende, né, de não ter aplicado com tanta disposição, né, essa sabedoria que Deus deu a ele. E é também interessante que no Novo Testamento, no livro de Tiago, capítulo 1, verso 5, existe a mesma necessidade que havia em Salomão, ela agora é refletida no crente, em mim e em você. Por quê? Porque está lá assim, ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, todos nós temos, irmãos, não tem como a gente dizer que não tem. Peça a Deus que dá a todos, literalmente. Então, nós temos falta de sabedoria para educar os filhos, para saber como conviver, para saber como se relacionar, para saber como fazer parte do corpo de Cristo, para saber como se relacionar com Deus. Né? E qual é a fonte? A fonte é Deus. É Deus nos dá essa sabedoria, né,
para nós aplicarmos a vida prática. Só que nós temos uma vantagem sobre Salomão, muito grande, é que nós temos o esboço dessa sabedoria, né, e da sua prática no livro de Provérbios. A Rafael foi assim fantástica, porque ela abriu esse caminho. Não é? Se eu aplicar o livro de Provérbios, que está ali, a minha vida prática, não é? Eu vou ter a sabedoria de Deus. Observa só, não é a sabedoria intelectual, a sabedoria científica. Não é isso que o livro está falando. Ele fala da sabedoria de Deus exposta em sua palavra, em sua aliança com o seu povo. Por que eu digo isso? Porque se você observar, não é que a sabedoria científica ela não molda o caráter. Ela não transforma o nosso coração. Ela não nos quebranta diante de Deus para que nós reconhecemos a nossa falta de sabedoria e a necessidade de sabedoria para a vida prática. A sabedoria intelectual, o que ela faz é elevar, não é, a figura humana, a fama, não é, e a soberba. Não é? Uns são mais, outros são menos. Essa sabedoria, ela tem sua aplicação, não é? Ela tem sua aplicação. A sabedoria científica a gente vê na medicina, na tecnologia, a gente vê tudo aí. Mas a sabedoria de Provérbios é muito mais, ela é muito mais relacional em todos os aspectos da vida, né? Porque é com essa sabedoria que eu vou me relacionar com Deus, que eu vou me relacionar com meus próximos, que eu vou criar meus filhos. Né? Então, é um livro assim fantástico, fantástico. Né? Então, que Deus abençoe você. Já falei demais aqui. Deus abençoe. Obrigado, Rafael. Bom, estamos abertos a mais dúvidas. Se não tiver mais dúvidas, acho que a gente pode encerrar. Então, ok. Graças a Deus foi claro, então. O pastor, você quer dar algumas orientações sobre hoje à noite? Quero. Amados, eu estou muito alegre. Feliz demais com a quantidade de pessoas que estavam aqui presentes e participaram da aula, né, do culto da EBD. Seria interessante também, porque a dúvida não apareceu, né? A gente também fazer um momento para as crianças do domingo que vem. Né? A gente poderia pensar nisso. Né? A gente poderia também trabalhar com as crianças, abrir meia hora para as crianças ou 20 minutos com uma direcionada para elas, né? uma aula, um estudo, uma historinha, tal, bem interessante. Se alguém se dispor a isso, seria muito interessante. A segunda coisa é hoje à noite, às 7 horas, né, eu também vou estar pregando para vocês conforme esse mesmo modelo aqui. Eu vou gerar a página no Google Meet e vou mandar para vocês às 6h45. Às 7 horas a gente entra e a gente começa a nossa exposição. Né? Eu espero também que todos participem. Né? É uma maneira mais interativa da gente estar com o corpo de Cristo participando da Igreja do Senhor. Que Deus abençoe, um bom almoço, um bom domingo. Passa a palavra aqui a Moreira. Moreira, você está mutado aí. Não está funcionando não. Ou então seu microfone está... Está me escutando agora? Agora tá. Não, eu estou só reparando aqui, nas várias telas que a gente tem observado aqui, eu vejo crianças aqui de 1 ano, né? E vários adultos. Aí eu lembrei que enquanto nós vivermos, nós seremos filhos e pais. Eu acho isso interessante, né? Então a gente, mesmo tempo que você aplica para o seu filho, você mesmo que você aprende. Muito bacana isso. Tá bom? Essa é a minha palavra. Ô Moreira, segue um embalo aí e faz uma oração para a gente encerrar, então, por favor. Um prazer. Vamos lá. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, nós te louvamos nesse domingo, nesse início de semana, Senhor Deus, porque o Senhor nos proporcionou, Senhor Deus, a estudar, a ouvir a Tua palavra, Senhor Deus. A palavra é essa, Senhor Deus, que é sempre... que nos confronta pelo nosso pecado, mas ao mesmo tempo, Senhor Deus, nos direciona, Senhor Deus, a buscarmos ao Teu caminho, a viver uma vida, Senhor Deus,
para a glória do teu nome. Obrigado, Deus, pela vida do Rafael, obrigado pela vida de cada família que participou desse momento, Deus. Dê-nos um domingo maravilhoso, Senhor Deus, na tua presença, já nos preparando também para ouvir logo mais à noite. Muito obrigado por tudo, é o que nós te pedimos e oramos em nome do Filho amado Cristo Jesus. Amém.